Adamastor. Ícaro redimido. O canal Audiolivro Espiritualidade traz ao público o livro Ícaro Redimido. A vida de Santos Dumont no plano espiritual. Obra mediúnica, médium Gilson Freire. Pelo espírito Adamastor, editora INED. Contracapa. Quem inventou de fato o avião? Santos Dumont, como querem os brasileiros, ou os irmãos Wright, como apregoado pelos norte-americanos e aceito pelo mundo? Nesta obra conheceremos não somente o desenrolar da vida do nosso inventor no mundo espiritual, como também a verdadeira história da aviação. Certificar-nos-emos dos percalços do Ícaro brasileiro, seu resgate do Vale dos Suicidas e as transatas reencarnações que justificaram o seu empenho na importante missão que desenvolveu entre nós. Juntando-se às muitas vozes que, do mundo maior, nos trazem a certeza da indestrutibilidade da consciência após a morte, demonstra-nos ainda a gravidade do erro de se atentar contra a própria vida. Contudo, ao descrever com detalhes o profícuo trabalho de recuperação de nosso Ícaro, finalmente redimido, comprova-nos que a misericórdia divina socorre seus filhos com desvelado amor, ainda que atirados nos abismos das maiores desditas humanas, não permitindo que se consumam irremediavelmente em tormentos eternos. O distúrbio depressivo e os ovoides encontram aqui considerações inovadoras em um estudo aprofundado que o livro nos propicia sobre a autodestruição e suas graves consequências. E, complementando o acervo de suas revelações, dá-nos a conhecer o triste panorama espiritual dos campos de batalhas, ao expor os pormenores a atuação dos espíritos socorristas na Segunda Guerra Mundial. Conhecendo o drama do Ícaro redimido, aprenderemos, no dizer de Bezerra de Menezes, a valorizar a existência e a equilibrar os voos de nossos espíritos, para que, cientes das ameaças das grandes altitudes do orgulho e da vaidade desmedida, não nos deixemos resvalar para o fosso das ignominias humanas. Capítulo 1. Em Portais do Vale. Após anos de sofrimentos incoercíveis, finalmente Alberto lançara nos espaços infindos um brado de socorro em sussurrada e rouca voz. Sua mente despertara do longo e profundo sono de inconsciência em que se arrojara. Conseguira, enfim, elaborar um fio contínuo de pensamento e proferir uma pequena e singela prece, dirigida com profunda sinceridade de sentimentos às forças superiores. Sua oração ecoara pela imensidão silenciosa das escuras e frias cavernas do vale, qual clamor surdo, sufocado de agonia e piedosa súplica. Esta fora ouvida pelos planos elevados da vida,
que não menosprezam as mínimas oportunidades de auxílio àquele que pede com lisura. Mãe Santíssima, socorre-me. Não posso respirar. Mãe Santíssima, ouve-me. Por amor de seu filho. E nada mais podia aquela triste alma em frangalho suplicar, pois seu pensamento fragmentado mal se dava conta de sua própria condição. Permanecera detido em profundos pesadelos de tormentos e dores inenarráveis. Mas, naquele dia, o socorro chegaria através de entidades amigas, enviadas de regiões superiores. Eu fazia então parte da equipe de atendimento aos dementados que despertavam no Vale dos Suicidas. Já de alguns anos me dedicava a esta tarefa, pois, por minha vez, havia sido também socorrido naquele mesmo local, e ali permanecia em trabalho de minha recomposição pelas pesadas dívidas contraídas para com a vida. Sim, forçoso é declarar que eu fazia parte daquelas tristes paisagens, porque fora também um suicida. Por tempo prolongado, estive inconsciente naquele vale de amarguras, um dos mais pesarosos e lúgubres lugares que a mente do homem comum pode imaginar existir. Perdera, de certa forma, os laços familiares que me entretinham na crosta pelo elevado tempo despendido na recuperação de mim mesmo, e a maioria de meus antigos entes queridos seguia em avançados passos na jornada evolutiva, envolvidos em conquistas outras, distanciadas de minhas necessidades. Eu me retive na retaguarda, por obra de meus próprios desatinos, e não me sentia mais encorajado a voltar ao seio da família dileta, exigindo tolerância para as contingências de minha penúria espiritual. Naturalmente, que um coração de mãe jamais esquece um filho, e de minha amorosa genitora recebia sempre apelos de afetividade que me sustentavam no espinhoso caminho que seguira. Recebera dela todo tipo de socorro e carinho, e a ela devo minha condição atual. Mas, por força das circunstâncias, permaneci como trabalhador do vale, vendo nisso uma maneira de saldar parte dos meus pesados débitos para com a vida. Sim, eu era um caravaneiro do Vale das Trevas e orgulhava-me de não me contar mais entre as fileiras dos seus degenerados. Porém, não convém contar a minha história particular, que nada traz de surpreendente aos homens da terra. Devo relatar-lhes um enredo de outro homem, daquele a quem neste instante iniciávamos o socorro. Por que a sua história? Porque aprendi a amá-lo e me afeiçoei ao seu coração por razões que ainda ignoro. Ademais, conheci sua vida como nenhum outro. Acompanhei-a com toda a sua dura realidade e tenho a sua devida autorização para discorrer sobre os seus dramas. Outro enredo também não lhes poderia entristecer, pois não trago dotes de intelectualismo ou aptidões literárias para deliciá-los ou instruí-los com outros contos da vida do lado de cá. O Vale dos Suicidas já é conhecido daqueles que têm acesso às informações do mundo espiritual. Dele trataram autores habilitados na arte da escrita, de modo que poucas informações posso acrescentar. Ali é o triste lugar em que se reúnem aqueles que são vítimas de si mesmos e lutam desesperadamente para a recuperação de suas consciências perdidas, desfeitas no desbaratado ato de destruírem a si próprios.
vale de lágrimas e dores das mais pungentes da alma desencarnada, é também local onde se pode presenciar os mais abnegados esforços daqueles que sabem amar e socorrer em nome do Altíssimo. Foram almas deste quilate que fundaram, ainda nos tempos do Brasil colonial, a cidade de Portais do Vale. Quando os limites da nação brasileira se delinearam na geografia política da Terra, também nos espaços espirituais que circundam o globo, desenharam-se as suas fronteiras culturais e linguísticas. Notoriamente, é preciso considerar que, no mundo espiritual limítrofe à crosta planetária, os povos se distribuem em nações semelhantes às da Terra e continuam jungidos pelas mesmas afinidades de costumes e idiomas que os unem durante o estágio na carne, delimitando uma região de atuação espiritual denominada Espaço das Nações. Aí estagia, além túmulo, a grande massa de desencarnados à espera do momento precioso de retorno à carne. Somente em planos superiores, habitados por espíritos que já ultrapassaram as necessidades de comunicação verbal e as distinções culturais, é que as fronteiras das nações se rompem, dando lugar a uma só comunidade. Estamos, no entanto, muito distanciados dessas luminares esferas, pois ainda apresentamos, relacionamos e nos comunicamos da mesma forma como fazíamos na Terra. Ao mesmo tempo em que se formava a nação brasileira nos espaços espirituais, desenhavam-se também as suas regiões de sombras, ocupadas por aqueles que insistem no exercício da maldade sem lindes, a fim de colherem as dores e os lamentos semeados. Nesta época, estabeleceu-se o Vale dos Suicidas, como a região que congrega almas em sofrimentos expiatórios, originários da louca desventura, da autodestruição. A matéria extrafísica é entretecida de substância muito mais maleável às emanações mentais dos seres que a habitam, e, paulatinamente, o ambiente se amolda às suas características psíquicas predominantes. Por isso, o Vale dos Suicidas, adaptando-se progressivamente, formou precipícios, charcos e cavernas em perfeita correspondência às emissões mentais e às necessidades de seus protagonistas. É da lei que o homem colha exatamente o que semeia, pois do contrário o progresso não se faria, se a vida lhe conferisse sempre confortos imerecidos. Todas as nações do mundo dos espíritos têm, assim, os seus vales de dores, em tudo similares ao nosso. A maioria dos exilados do vale ali permanece por décadas, aguardando a bênção da reencarnação, comumente a única porta de acesso para a libertação de suas aflições. Muitos dormem na letargia profunda, enquanto outros vivenciam pesadelos intermináveis e angustiosos. Poucos se sentem vivos, mas não compreendem seus tormentos, guardando no organismo perispiritual as dores dos últimos instantes de vida e os estigmas das agressões que infligiram ao próprio corpo. Suas agonias são inenarráveis, de modo que aqui encontramos os maiores dramas humanos e os mais pungentes tormentos a que se pode se resvalar o espírito em trânsito na evolução. Grande e imenso abismo de dores, onde aquele que caiu na desgraça, vítima de si mesmo, lamenta e chora a maior das desditas humanas, o haver negado a vida, o dom mais precioso que herdamos do Criador. Abnegados monges portugueses, desencarnados no início da formação do Vale dos Suicidas, imbuídos no sagrado propósito de amparar os infelizes, almas que se ajuntavam nestas paragens de dores, fundaram por trás do vale uma colônia dedicada à tarefa de socorro, sob a égide do Cordeiro. Seus grandes portões, limitando a sua entrada, conferiram-lhe logo o seu conhecido nome. Nesse local residem almas nobres,
possuídas de imensa dedicação ao sofrimento humano. Almas que poderiam estar desfrutando ambientes espirituais felizes, permanecem suportando as tristes e pesadas vibrações que daí promanam. Grande parte de seus habitantes, no entanto, é formada entre aqueles que, como eu, são recuperados do vale e se reintegram nas atividades da vida espiritual como colaboradores, ajudando os que ficam e os que chegam constantemente nesse fosso de lágrimas. Assim, nada fazemos demais e apenas devolvemos à colônia e à vida o mesmo que recebemos. E isso faz a nossa felicidade. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.